Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 27 de janeiro de 2026. E vamos começar por Kiev, de onde já temos a notícia que Zelensky assinou uma lei que prolonga a lei marcial e a mobilização e, por isso, os homens ucranianos continuarão a ser mobilizados por mais, pelo menos, 90 dias. Também já tivemos a confirmação por parte de fontes pró-ucranianas que os russos começaram a realizar bastantes missões de reconhecimento e de observação por todo o território ucraniano, como nós podemos ver por este mapa. Vemos que a região de Kiev foi a mais observada. Além disso, um drone foi identificado sobre os céus da cidade de Lviv. E para estes fins, segundo os ucranianos, os russos estão a utilizar um novo tipo de drone, chamado BM-35, que inclusivamente emprega uma antena Starlink e que tem uma autonomia bastante grande. Por exemplo, alguns foram vistos a sobrevoar a região de Kiev por mais de 4 horas e meia. E por exemplo, da cidade de Lviv que eu referi há pouco tempo, já tivemos a confirmação de um ataque russo a esta cidade, tivemos também algumas imagens e vídeos desta região e durante as últimas horas foi atingida uma refinaria de petróleo. E podemos ver aqui a população a gravar alguns vídeos dos incêndios que se geraram após os ataques. Os russos também atacaram o território de Odessa, e na verdade aqui foi registado um blackout, mas pelo que sabemos o alvo não foi só o setor energético. Segundo algumas fontes, os russos também atingiram alguns depósitos de munições, mas para já não temos a confirmação disso. Como sabemos, ainda durante o dia de ontem a Ucrânia efetuou ataques massivos contra a Rússia, especificamente na cidade de Belgorod, contra o setor energético, e durante o dia de hoje a Rússia respondeu e também atacou massivamente a região de Kharkiv com mísseis balísticos do tipo Iskander. E como sabemos, nesta região também foi registado um blackout. Vamos continuar com os ataques que a Rússia efetuou contra o território ucraniano durante o dia de hoje. Tivemos vários ataques registados nas regiões mais ao norte da Ucrânia. E aqui, segundo o que referem os russos, mais alguns depósitos de munições foram atingidos. Temos aqui um destes ataques regravado pelos russos, temos outro registado numa cidade mais ao norte, e temos aqui o momento de ataque e a explosão que foi gerada, mas um dos vídeos mais importantes que nós recebemos veio da cidade de Vilnia Percha, que se situa nesta área do mapa. E na verdade, toda esta região é utilizada pelos ucranianos para concentrar algumas forças, alguns veículos e depois enviar para a linha da frente de combate, mas em várias direções simultaneamente. E os russos conseguiram identificar uma concentração de veículos armados ucranianos que estavam prontos para serem enviados para a frente de combate. E depois atacou esta concentração com 3 ou 4 mísseis balísticos do tipo Iskander, como nós podemos ver aqui. E por isso os ucranianos perderam apenas neste ataque cerca de 30 a 50 veículos armados, e isto significa que uma região de toda a linha da frente de combate ficará sem suprimento e ficará enfraquecida. Mas agora sim, vamos passar à situação que nós temos na própria linha da frente de combate e ver os avanços que tivemos nas últimas 24 horas. Da região de Sumi não recebemos nenhum avanço importante. Da região de Vovchansk tivemos algumas fontes que indicaram mais alguns avanços por parte dos russos a sul da vila de Staritsa. Mas para já não temos qualquer prova visual que isto aconteceu de facto. E agora vamos à região de Kupiansk, de onde temos mais algumas novidades. E o que aconteceu aqui é que o Ministério da Defesa da Rússia referiu que as suas forças conseguiram conquistar totalmente a vila de Kupiansk-Vuzlovi, que se localiza nesta região do mapa. E por exemplo, durante o dia de ontem a situação que nós tínhamos era esta. Mas a verdade é que nem as fontes pró-russas estão a querer acreditar naquilo que referiu o general Gerasimov.
Mas como se tratou de uma declaração oficial, o mapa obviamente foi ajustado, mas caso nós recebamos nos próximos dias algo em contrário e que prove que os russos não conseguiram conquistar estes territórios, obviamente o mapa será ajustado de volta a favor das forças armadas ucranianas. Mas de qualquer forma, ficaremos a aguardar as provas, em forma de imagens ou de vídeos que comprovem a presença russa em torno daquelas áreas. Além disso, nesta frente registaram-se mais ataques por parte dos russos, com bombas do tipo FAB, com drones, às posições ucranianas, e obviamente isto pode ser mais uma indicação de que esta região é um dos grandes alvos dos russos para as próximas semanas. Muito provavelmente eles vão querer desenvolver a sua ofensiva em toda esta região, antes de passarem à própria cidade de Kupiansk e efetuar um contra-ataque nessas regiões. Mas enquanto isso vamos continuar mais para sul, em direção a Siversk e a Liman, e por exemplo da cidade de Liman recebemos um vídeo publicado pelas fontes pró-ucranianas que mostra alguns ataques que as suas forças efetuaram contra as posições russas, soldados russos, como nós podemos ver aqui, e alguns destes ataques decorreram em torno desta linha de árvores que aqui se situa e em torno das trincheiras que se localizam em toda esta região. Com base neste vídeo, o mapa foi ajustado. E na verdade, nos últimos dias algumas fontes, inclusivamente neutras, já tinham relatado estes avanços por parte dos russos, mas agora que recebemos uma prova visual, o mapa foi ajustado. Além disso, um grande foco de ataques por parte dos russos é a região e as casas que se situam a sul desta cidade. Tivemos vários ataques com algumas bombas e, por exemplo, vemos aqui os russos a lançar um drone de observação que estava a coordenar os ataques com as bombas. E o momento de ataque nós podemos ver nestas imagens. E os militares ucranianos, obviamente, também são alvo dos ataques dos russos. E temos aqui mais um grupo de soldados ucranianos atacados por 2 drones russos, praticamente em simultâneo. Vamos agora avançar para a região de Siversk, onde temos mais alguns ajustes no mapa e mais uma vez a favor das forças russas. Recebemos mais alguns vídeos por parte dos ucranianos a mostrar ataques que eles efetuaram aos russos naquele ponto do mapa. Mas também nestes 2 pontos. Temos aqui um desses vídeos que eu vos posso mostrar rapidamente, mas o que acontece é que temos aqui a prova visual que os russos nos últimos dias também conseguiram melhorar as suas posições em torno da vila de Sviato-Pokrovsky. E a verdade é que os ucranianos possuem uma linha defensiva bastante forte em torno desta região. É uma área altamente fortificada. E por isso os avanços dos russos nos últimos dias têm sido mais lentos do que antes. Vamos avançar mais para sul e em torno da vila de Bondarna foram registados mais avanços pelo exército russo em direção à vila de Nikiforivka, mais uma vez com base num vídeo publicado pelos ucranianos que foi geolocalizado naquele ponto do mapa. E em relação à cidade de Konstantinivka, os combates prosseguem para o controlo das posições que se situam mais a sul desta cidade e na verdade os russos trouxeram bastantes drones do tipo FPV para toda esta região. Vou só relembrar que esta cidade é dividida nas porções a norte e a sul por um rio, que é bem visível aqui no mapa, e para fazer o suprimento das forças ucranianas na região a sul, os ucranianos possuem um corredor muito pequeno para isso, e na verdade esse corredor está a ser sobrevoado por dezenas de drones russos simultaneamente. Por exemplo, aqui temos a destruição de mais um veículo ucraniano. E, na verdade, eu acredito, com base nos vídeos que temos recebido, que nenhum veículo ucraniano consegue passar esta linha em direção às posições que se situam em toda esta área. E muito provavelmente os russos estão à espera que as forças ucranianas desgastem-se com estes ataques à logística e só depois é que vão efetuar uma nova tentativa de ataque com a infantaria para ocupar mais posições. E isso deverá acontecer nos próximos dias ou nas próximas 1 ou 2 semanas. Vamos agora avançar em direção à cidade de Dobropilha, a norte de Pokrovsk. Daqui também tivemos alguns avanços registados por parte dos russos em direção à vila
de Novy Donbass, mais uma vez com base num vídeo publicado pelos ucranianos, a mostrar alguns ataques que eles efetuaram às forças russas, e alguns destes ataques foram geolocalizados exatamente naquele ponto do mapa. E por isso estamos a ver que cerca de 30% desta vila já é controlada pelas forças russas, que agora encontram-se a uma distância de aproximadamente 6 km da própria cidade de Dobropilha, que também é uma cidade altamente fortificada, e eu diria que é a última cidade que pode atrasar de facto os avanços dos russos por algum tempo em toda esta região do mapa. E a verdade é que caso os russos consigam conquistá-la, eles terão o caminho praticamente aberto para avançar não só para norte como para oeste. Outro foco de batalha está a acontecer em torno da vila de Grishnya, e aqui tanto os ucranianos como os russos estão a lançar cada vez mais e mais reservas para esta direção. Tivemos também um ataque ucraniano às posições russas na vila de Udachnya, que confirma de facto que os russos têm um controle total sobre a mesma. E agora vamos continuar mais para sul, em direção à cidade de Guliaipolya, e eu ontem referi que algumas fontes disseram que os russos conseguiram quebrar as defesas ucranianas em torno da vila de Zalishnyshnya. E na verdade esta é uma vila altamente importante para toda a defesa ucraniana desta região, e acredita-se que os russos conseguiram ocupar algumas posições e agora vão segurá-las pelo tempo que conseguirem, porque os ucranianos vão lançar reservas para esta direção para recuperar o controlo sobre aqueles territórios. Obviamente os russos vão ficar atentos a toda esta direção e vão lançar para aqui dezenas de drones, mas espera-se que enquanto os russos seguram ali as suas posições, tenhamos mais avanços pelo exército russo em todos estes campos e linhas de árvores que se situam nas regiões mais ao sul. E só assim é que este ataque efetuado pelos russos em direção a Zalishnyshnya fará, na verdade, sentido. E caso os russos consigam aguentar as suas posições lá e consigam conquistar a vila de Zalishnyshnya, obviamente terão um caminho mais ou menos aberto em direção à cidade de Orikhiv. E por exemplo, da porção mais a oeste desta cidade tivemos mais avanços registados pelos russos em torno da vila de Novo-Yakovlivka e na verdade tivemos o relato por parte do Ministério da Defesa da Rússia, que referiu que o seu exército teve essa conquista. A verdade também é que nós não recebemos nenhuma prova ou imagem que confirmasse estes avanços por parte dos russos, e por isso também estaremos atentos à espera de alguma imagem ou vídeo que nos comprove essa situação. E por isso vamos ter isso em mente. Também recebemos alguns vídeos por parte dos ucranianos a mostrar ataques que eles efetuaram às forças russas em torno da vila de Pavlivka e na verdade confirmam que os russos possuem o controle sobre aquela região. Mas para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, partilhem-no e subscrevam o canal. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.